Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os problemas socioambientais, né, que acontecem nos espaços urbanos, sobretudo nos grandes centros. O que acontece? A gente analisou até agora os principais problemas, né, relacionados à ordem socioeconômica. Falamos de vários, né, aprofundamos vários conhecimentos e, ao mesmo tempo, integramos esses problemas. Na parte socioambiental também não vai ser diferente. A gente precisa relacionar um com o outro, né? A gente precisa destacar, a gente precisa entender e, ao mesmo tempo, relacionar, fazer essa relação aí tão importante e, ao mesmo tempo, apresentar formas, né, de minimização. Então as questões pedem isso, que você identifique o problema, que você consiga entender, né, os fatores que levam a essa problemática e, ao mesmo tempo, as políticas públicas, né, os mecanismos que possam vir a minimizar tais problemas, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Quando a gente fala de problemas socioambientais, obviamente que não temos como, né, esgotar todos os problemas socioambientais, obviamente, né? Mas vamos apresentar aqui os principais problemas. Vamos começar sobre a questão das enchentes e dos deslizamentos de encostas, né, os famosos movimentos de massa. Então, você pode encontrar numa prova, né, deslizamento de terras, deslizamento de encostas, movimentos de massas que são, né, se referem ao mesmo fenômeno, né, ao mesmo impacto, tá bom? Então vamos lá. Fiz esse esquema aqui para vocês, que eu acho ele extremamente funcional para a gente entender alguns aspectos, tá bom? Então, repare que eu fiz a separação aqui, ó. De um lado, né, nós temos um ambiente aí, né, onde o espaço natural, a presença humana não é tão gritante aí, onde os elementos naturais estão preservados, onde toda a dinâmica, né, natural configura um espaço natural com baixíssima presença ou nenhuma presença humana, tá bom? E por outro lado, o mesmo espaço no outro momento, tá bom? Um espaço antropizado, ou seja, com interação do homem, com degradação do homem, ou seja, com processo de adaptação ao espaço às necessidades humanas, que muitas vezes de forma não planejada, de forma irregular, de forma a colocar os interesses econômicos sobre os interesses sociais e ambientais, tá bom? O que a gente pode perceber? A primeira coisa que chama atenção é justamente a presença de vegetação. Repare que eu coloquei, ó, vegetação primária e secundária, levando em consideração que vegetação primária é aquela que não sofreu nenhum tipo, né, de interação do homem. A vegetação secundária é aquela que reflorestou, aquela que apresentou um processo de reflorestamento, tá bom? Nessas áreas, né, naturais, o que nós temos? Nós temos, né, presença de vegetação, nós temos toda uma interação, e com isso nós temos muitas chuvas, repararam? Nós temos muitas chuvas aí sendo representadas. Isso porque, Rômulo, primeiro que a gente vai entender que a atmosfera é mais carregada de umidade devido também à grande evapotranspiração, tá certo? Com isso nós temos bastante presença de umidade do ar, então significa muitas chuvas, certo? Ao mesmo tempo que nós temos bastante vegetação, nós também temos o quê? Sequestro de carbono. E com isso, a vegetação por si, né, já garante um fator de equilíbrio térmico extremamente importante, tá bom? Então, o que a gente vai entender dentro desse aspecto? Né? O que a gente vai entender nesse aspecto? A vegetação, ela também gera um outro equilíbrio. À medida que você tem muitas chuvas, né, essa chuva, principalmente numa área de encosta, poderia bater no solo de forma abrupta, de forma direta. Além de você lavar esse solo, o processo de lixiviação é esse, né? O que é o processo de lixiviação? É a lavagem do solo pela ação da água da chuva, vertical e horizontal, tá legal? Essa chuva ela não vai bater de forma direta no solo, ela vai bater nas copas, nas folhas, né? E ao mesmo tempo vai amortecendo, vai chegando de forma mais suave, mais leve no solo, tá bom? Uma parcela significativa dessa água não chega nem, né, ao solo, já evapora das próprias folhas. Então, essas folhas têm essa função. Ao mesmo tempo, quando essa água chega ao solo, né, pela presença de vegetação, chega de forma mais amena, diminuindo o processo de lixiviação. Então, se você diminui a lixiviação, você diminui o escoamento. Se você diminui o escoamento, significa que você favorece a infiltração. Então você diminui o processo de lixiviação, o processo erosivo, o processo de retirada de nutrientes do solo, o movimento de massas e, ao mesmo tempo, você favorece a infiltração. Diminui o escoamento e favorece a infiltração. O favorecimento, né, da infiltração, o que rola? Significa que nós temos
grande volume para os reservatórios hídricos, aquíferos, lençóis freáticos. Lembre-se, por exemplo, que essas áreas de recarga, elas podem estar distantes dos grandes centros. Então você pode perceber que nós temos, né, rios urbanos que né, as áreas de recarga do lençol freático, né, são em regiões distantes. Então, o que é um rio? É o afloramento de um lençol freático. Então, quando a gente fala que os rios urbanos estão com problemas, né, estão muito, sobretudo no período de estiagem, eles estão muito abaixo e tal, cara, o problema às vezes é o desmatamento de áreas distantes. Porque, né, as áreas de recarga desse rio estão extremamente prejudicadas. Não, o problema se refere apenas àquela região ali de forte urbanização. Então, a degradação de regiões distantes também pode contribuir. Tá? Trazendo infinidade de problemáticas, de contribuições negativas, tanto para a sociedade como para o meio ambiente de uma forma geral. Tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, né, dessa relação, o que acontece? Quanto menor a gravidade, a velocidade, a intensidade, né, desse escoamento, de uma forma mais suave, essa água, esse escoamento, né, hídrico chega aos rios. Então isso diminui o processo erosivo, inclusive diminui o volume de sedimentos que é lançado sobre os rios, certo? Então diminui o processo erosivo que é lançado sobre os rios. A própria preservação da mata ciliar já favorece, né, esse processo. Então, diminuindo o volume de sedimentos jogados dentro do rio, você diminui também, né, o assoreamento desse rio. Rômulo, o que é o assoreamento? É o acúmulo de sedimentos nesse rio, certo? Obviamente que o rio tem uma capacidade natural de transportar sedimentos. Agora, quando você aumenta, né, o acréscimo desses sedimentos acima da capacidade natural do rio de transportá-lo, você vai acumulando, certo? Então vai diminuindo, inclusive, a capacidade, né, de volume desse rio, favorecendo ainda mais as enchentes, os deslizamentos, né, nas margens, aumentando o processo erosivo. Vocês estão percebendo como isso vai gerando né, equilíbrio ou desequilíbrio? Tá certo? Então a gente consegue perceber isso. As próprias curvaturas naturais dos rios, que são chamados de meandros, já favorecem isso. Elas são formadas justamente pelo próprio processo erosivo dos rios. Né? O rio, no seu trajeto da montante a jusante, dentro dessa relação de gravidade, ele vai, de certa forma, escavando uma determinada área e sedimentando em outra, né? Erodindo uma determinada margem e sedimentando outra. Então, naturalmente, esses meandros tornam-se cada vez mais agudos. Essas curvaturas dos rios têm várias funções, entre elas diminuir a velocidade desses rios, e diminuindo a velocidade também diminui a capacidade, né, destrutiva, erosiva desses rios. Então perceberam como a natureza chega a um equilíbrio bem bacana? Essa interação bem legal? As florestas, por exemplo, como a floresta amazônica, elas se desenvolvem em áreas de solo, né, arenoso, de solo tendencioso à desertificação. Então a própria natureza, áreas onde a evaporação é maior do que as precipitações, né, poderia ser, mas a presença da floresta garante esse equilíbrio. A floresta garante, né, a água para a atmosfera através da evapotranspiração, que devolve em forma de chuva, né, nutrindo, alimentando, né, aquele ambiente. Ao mesmo tempo, a grande presença dessa floresta com folhas, com galhos, né, favorece aquele processo de decomposição daquela camada superficial do solo, que nós chamamos de serrapilheira, dando origem ao humus, né, aquela camada de matéria orgânica. E toda a presença dessa floresta favorece, né, o desenvolvimento da fauna, né, que também interage com toda essa flora, tá bom? Então, essa é a realidade, né, natural, tá bom? No segundo momento, né, no segundo vídeo, a gente vai analisar essa contraposição aí. Tá legal? A gente vai analisar essa contraposição aí que também é bastante interessante, tá bom? Então aqui, até daqui a pouco.